Olá, seja bem-vindo ao panorama desta semana. Nesta edição, você vai ver mudança em lei, Dia dos Povos Indígenas reforça lutas e valorização da diversidade cultural. Campanha Maio Amarelo completa 10 anos. FUNCIMI, entidade assistencial, segue fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Fique ligado, o panorama está só começando. Uma lei do ano passado definiu o 19 de abril como o Dia dos Povos Indígenas e não mais o Dia do Índio. A medida aprovada pelo Congresso Nacional deixa de lado o termo índio, considerado preconceituoso contra os povos originários. Para tratar do assunto, o Panorama convidou alguns entrevistados especiais para esta reportagem. Confira. O Dia dos Povos Indígenas é um momento muito importante, em especial no Brasil, onde vivemos um processo histórico de massacre e de apagamento dos povos originários. Talvez ao longo da vida você já tenha aprendido que o 19 de abril era o Dia do Índio. A data só mudou de nome no ano passado, mas há muito tempo já existe o entendimento de que o termo índio não dá conta da pluralidade e diversidade de uma população estimada pelo IBGE em mais de 1,6 milhões de pessoas, divididas em pelo menos 305 etnias e que falam 274 línguas diferentes. Tudo isso só aqui, em terras brasileiras. Nas comemorações e nos livros escolares, os estereótipos reforçam o preconceito, conforme entendimento para a criação da Lei 14.402 de 2022. Afinal, as unidades escolares sempre fantasiavam as crianças, o que acabava por colocar os indígenas dentro de uma caixinha. A mudança de denominação veio para valorizar a diversidade indígena e reforçar uma luta muito importante. A palavra índio, ela tem uma conotação muito pejorativa, né? Porque o que é índio? Índio foi quando Cristóvão Colombo chegou às Américas e ele achou que estava chegando à Índia de fato. Então ele denominou que todos os habitantes que ele tinha encontrado ali eram índios. E essa palavra ela não é muito aceita dentro da comunidade indígena, uma vez também que classifica todos os indígenas como se fosse apenas um grupo, né? Então a mudança para o Dia do Indígena é muito importante porque traz aí uma valorização, aumenta a questão da reflexão sobre a história do povo indígena, sobre a luta do povo indígena dentro da nossa sociedade. Então a gente deixa de lado essa palavra índio e passa a utilizar Dia dos Povos Indígenas, que é muito mais diverso, muito mais amplo e muito mais, tem muito mais valor, vamos dizer assim. São várias etnias, vários grupos. Para a gente ter uma ideia, na nossa região aqui mesmo, de Caratinga, do leste de Minas, existia mais de 15 grupos indígenas, né, com características diferentes, algumas semelhantes, mas a gente não pode colocá-los, né, classificá-los como um só. A questão maior, né, além dessa mudança de nomenclatura, é a mudança do que vem por trás disso tudo, porque a gente sabe que é muito além e a gente sabe que o Dia do Indígena ele não é um dia apenas de comemoração, apenas de ser trabalhado coisas voltadas, né, para essa questão da comemoração mesmo. Mas eu vejo que o maior desafio é a questão do entendimento do que deve ser trabalhado nessa data. E não apenas nessa data, né? A gente sabe que isso pode ser trabalhado ao longo do ano, até porque a gente tem uma lei que ampara a inserção, né, do trabalho da cultura indígena nos nossos currículos escolares. Larissa é coordenadora pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Vovô GG, em Córrego Novo. De acordo com ela, ainda existem outras barreiras a serem vencidas e propor atividades mais adequadas para lembrar a causa indígena em sala de aula é uma delas. Nas etapas mais avançadas da educação, no ensino fundamental 2, no ensino médio, como tem essas disciplinas mais separadas, assim, a gente vê que principalmente na disciplina de história, os livros didáticos já vêm trazendo um pouquinho sobre a cultura indígena. E no nosso caso, que a gente não tem essas disciplinas tão separadas assim, a gente trabalha lá por campos de experiências, então acaba sendo um pouco mais complicado de trabalhar esse assunto com os alunos, mas não impossível, isso de forma nenhuma. Larissa acredita que se atualizar mais é a chave.
Não trabalhar com a questão do índio de mentira. Não é trabalhar com desenho, não é trabalhar com filmes. É lógico que a gente pode trabalhar com filme mostrando alguma coisa ou outra, mas o interessante é a gente trabalhar a realidade desses povos indígenas mesmo. É mostrar para que as crianças compreendam o que é um índio de verdade, quais são os seus costumes, quais que foram as contribuições, e não simplesmente fantasiar, né? No caso das nossas crianças, é inclusive uma cobrança que a gente tem dos pais, da criança chegar em casa, mas meu filho chegou em casa no dia do indígena e cadê o cocar? Cadê a pintura facial no rosto? Então a gente tem também essa dificuldade trazida de casa, da questão de, às vezes, a dificuldade de compreensão do significado como um todo. Então a gente também tem essa cobrança da questão da pintura facial, do cocar, que a gente sabe que é algo muito sagrado para eles. Então a gente precisa ter também um cuidado maior em trabalhar essas questões. Segundo Larissa, na educação infantil, a prioridade é o lúdico. Os eixos norteadores dos documentos voltados para a área desta educação são as interações e as brincadeiras. Vamos mostrar instrumentos para os nossos alunos, então vamos mostrar instrumentos reais. Vamos falar sobre as armas indígenas, então vamos mostrar também as armas reais, levar um arco e flecha mesmo, levar um peão, alguma coisa assim, para que os alunos tenham um real contato. Mas eu vejo que a questão de maior dificuldade das professoras mesmo é aonde procurar recursos para trabalhar a respeito disso, tendo em vista que é um assunto que deveria ser muito mais difundido, muito mais trabalhado, mas principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental não é trabalhado. Então, assim, quando você pesquisa na internet, né, ideias de atividades para o Dia do Indígena, o que a gente encontra são as folhinhas com as fotos dos índiozinhos para a criança colorir. Você não vê uma atividade com um indígena de verdade mesmo sendo mostrado. Inclusive, foi isso que eu sugeri para as minhas professoras. Eu sempre falo isso com elas, que o menos é mais. Então, só de você mostrar uma imagem de um indígena de verdade, mostrar um costume dele de verdade, alguma coisa que nós também temos na nossa cultura, que foi influenciado pelos indígenas, a questão de andar descalço, de dormir em redes, a questão dos alimentos, já começa a ser suficiente para que os alunos possam compreender, né? Pelo menos começar a compreender todo esse contexto indígena aí. O Dia dos Povos Indígenas tem como propósito manter vivas as histórias e as culturas dos indígenas que existem no Brasil. Essa manutenção é fundamental, principalmente pelo histórico de desrespeito em relação aos indígenas no Brasil, como explicou o professor e coordenador dos cursos de História e Geografia do Centro Universitário de Caratinga. É uma mudança muito importante nesse combate às questões negativas da história do indígena, representa um momento aí de valorização, de luta por toda a história indígena. Então é um grande começo. Você falou em luta. Luta por quê? O que eles precisam? Quais são as principais demandas e carências? Bom, primeiro precisa ser valorizado, né? Precisa entender que o indígena é o povo originário dessa terra, né? Que antes dos portugueses invadirem, existiam milhões de indígenas, eles foram aos poucos sendo dizimados. E ainda hoje, através de uma série de políticas voltadas para questões do agronegócio, ainda existe essa política de dizimação indígena. Então, é importante a gente valorizar, de fato, o povo indígena como um ser originário dessa terra, valorizar que nós temos muita cultura do povo indígena na nossa formação, a nossa culinária, o nosso vocabulário, hábitos como tomar banho, por exemplo. Então, assim, a gente tem que pegar essas coisas e seguir valorizando. Muitos indígenas e grupos que atuam em defesa desses povos apontam que o dia 19 de abril é mais uma data para reflexão e luta do que necessariamente de celebração, uma vez que há muito a se avançar nos direitos dos povos originários brasileiros. O caminho pela frente ainda é muito longo, muito longo. A gente sabe que existe uma certa resistência das pessoas em aceitar essa questão dessa mudança das leis, como eu falei, por conta da falta de compreensão. Muitas das vezes a pessoa não entende, mas não é a mesma coisa? O dia do índio, o dia dos povos indígenas, então as pessoas têm essa dificuldade de compreensão. Então eu acho que o caminho que a gente tem que trilhar aí pela frente ainda é muito longo para que as pessoas tomem essa consciência mesmo da importância desse dia e que ele não deve ser só comemorado, né? E sim trabalhado com muito mais amplitude. O
movimento Maio Amarelo está completando 10 anos de atividades em educação para o trânsito. A edição 2023 da campanha foi lançada esta semana com o tema Eu Escolho a Vida. No mundo inteiro, os acidentes de trânsito causam milhões de vítimas, além de trazerem prejuízos materiais tanto às famílias quanto aos governos. Pensando em chamar a atenção da sociedade para esse tema, surgiu o movimento Maio Amarelo, que desenvolve ações educativas durante todo o mês. Em Caratinga, a campanha é realizada por meio de uma parceria entre o Departamento Municipal de Trânsito, o Tiro de Guerra, a Secretaria Municipal de Saúde e a Polícia Militar. E nós também trazemos junto a nós para essas atividades todas as parcerias que podemos encontrar em termos da sociedade, então do governo, as empresas, empresas privadas, né? Então, o sentido dessa campanha no Maio Amarelo é mobilizarmos a respeito da segurança e a saúde também no trânsito. Teremos várias blitz educativas ao longo do mês de maio e pedimos a todos que, ao passar por essas blitz, não desvie o caminho, procure parar, nos prestigiar, porque ali tem sempre um recado que é favorável e é de uso constante no nosso trânsito. Já estão programadas também algumas palestras nas escolas municipais. Ainda vamos tentar ver as escolas estaduais, né, e as escolas também particulares, ver se abraçam conosco essa causa também. De acordo com o tenente Danilo, as ações da Polícia Militar na campanha estão alinhadas com as estratégias seguidas pela corporação em todo o estado de Minas Gerais. O objetivo da Polícia Militar, com o apoio dos demais órgãos do Sistema de Defesa Social e também com o poder público, é a conscientização da população com relação às normas de trânsito, né? Que os condutores e toda a população busquem um trânsito mais seguro, respeitando aí a legislação de trânsito. A Secretaria Municipal de Saúde participa da campanha para alertar sobre o impacto dos acidentes de trânsito na ocupação dos hospitais e na qualidade de vida das vítimas. Quando você consegue conscientizar, né, os usuários do trânsito e, de certa forma, evitar os acidentes, você diminui a demanda dentro dos serviços da saúde, né, dentro dos serviços do SUS. E, em especial, também a vigilância sanitária, já que lá dentro a gente tem as ações, né, da vigilância em saúde do trabalhador, que são relacionadas também aos acidentes de trânsito com a classe trabalhadora, e também as ações do DANTE, né, que são ações relacionadas a acidentes de trânsito e violências. A gente não tem assim um mapeamento de todos os acidentes que acontecem no município, né? A gente tem um levantamento e é um número considerável, né, de acidentes que ocorrem, os que são notificados. Ainda acontece muita subnotificação, muito acidente não é notificado. Então a gente, principalmente dentro da vigilância saúde do trabalhador e do DANTE, a gente busca isso, a realização das notificações para a gente poder ter esse levantamento dos dados, né? Para a gente poder fazer o acompanhamento e mais campanhas de conscientização também e de prevenção também. Chegou o momento do nosso quadro Pense Direito com o advogado Lu. Hoje vamos falar um pouco sobre o crime de invasão de dispositivo informático alheio, previsto no artigo 154-A do nosso Código Penal. Acompanhe comigo na tela a redação deste crime. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pois bem, pratica esse crime a pessoa que efetivamente invade um dispositivo alheio, seja ele um celular, seja ele um computador de mesa, um notebook, por exemplo, ou outros dispositivos também, um servidor que é de uma empresa responsável por armazenar alguma coisa, né, que vai além do conceito de computadores pessoais. Enfim, qualquer dispositivo informático alheio. Uma câmera, às vezes, também que
que opera e guarda informação nela, enfim, qualquer dispositivo informático alheio que a pessoa invada com a finalidade de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou com a intenção de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, configura esse crime. Muitas vezes, a pessoa que invade, ela quer obter algum dado. Quando ela invade para essa finalidade, pratica esse crime, ainda que ela não consiga obter a informação que ela quer. Basta ela invadir que ela pratica o crime. Imagine que alguém é pego acessando um computador sem autorização do dono, invadindo aquele computador. E antes de conseguir obter as informações que aquela pessoa queria, ele é pego e preso em flagrante. Praticou o crime na sua forma consumada. Não se fala nem em crime tentado, foi crime consumado, porque basta a invasão ter se consumado com a intenção de coletar aqueles dados que o crime já se consumou, mesmo que a coleta de dados não seja efetivada. E é interessante notar aqui também o que está previsto na legislação, que esse crime configura mesmo que o dispositivo esteja conectado ou não à rede de computadores. Nós sabemos que a rede mundial de computadores é a internet. Existem outras redes de computadores além da internet, claro. Só que, independentemente desse dispositivo estar conectado à rede de computadores, ainda assim esse crime aqui acontecerá, ainda assim esse artigo incidirá e a pessoa responderá pelo crime se ela invadir esse dispositivo, com a finalidade que eu mencionei aqui, né, de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou mesmo de instalar vulnerabilidades. Por quê? Tem situações em que a pessoa que invade, que a gente costuma chamar de hacker, mas se a gente for aprofundar, o termo mais específico seria cracker, né? Que é a pessoa que invade querendo praticar o mal ali, digamos assim. A pessoa que invade, o cracker, ele pode acontecer de invadir um computador sem acessar a internet. Talvez ele vai até o computador e esse computador está desconectado da internet, mas esse cracker vai lá, digita uma senha, né, várias senhas até descobrir a senha real, ou mesmo liga ali um pendrive e usa algum programa para poder quebrar aquela senha, e ele consegue fazer a invasão, mesmo que o computador não esteja conectado à internet. E ainda assim, o crime se configurará. É interessante perceber isso aí. Também pratica o crime de invasão aquele que invade não com a intenção de pegar dados, mas sim de instalar uma vulnerabilidade. Às vezes, o cracker ele invade e tão somente para implantar ali um software malicioso. Ele coloca ali o que a gente chama de cavalo de Troia, né? Algum software, especificamente pode ser um keylogger, por exemplo, que vai captar aquilo que é digitado na máquina. Então ele invade, instala ali um keylogger e esse keylogger ele vai registrar o que é digitado naquela máquina. Se aquele usuário do computador digitar uma senha, essa senha vai ser registrada e enviada para o cracker, né, que é a pessoa que invade. Se aquele usuário digitar uma mensagem particular para alguém, né, uma informação confidencial, também será capturada e enviada para o cracker. Enfim, isso tudo aí configura o crime de invasão de dispositivo informático alheio. E esse crime tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. De que haja uma intenção de obter informação ali, por exemplo, ou de instalar uma vulnerabilidade, ou mesmo de destruir dados, etc. Basta haver a intenção com a invasão que o crime já está configurado na sua forma consumada. Se a invasão não é possível, se a pessoa tenta invadir e nem consegue invadir, aí o crime estará na sua forma tentado, ok? Basicamente, essas são as informações de hoje sobre o crime de invasão de dispositivo informático alheio. A FUNSIMI, situada no bairro Santa Cruz, é considerada de grande relevância para Caratinga pelo trabalho social realizado. Há 39 anos, a Fundação Cidade dos Meninos vem sendo fundamental para mudar a vida de crianças, jovens e adolescentes da nossa cidade. Saiba por quê assistindo a reportagem. Formar profissionais capacitados para o ingresso no mercado de trabalho. Essa é uma das missões da FUNSIMI, Fundação Cidade dos Meninos. Desde 1984, a entidade assistencial tem prestado um relevante papel em Caratinga, sendo responsável principalmente por também
formar cidadãos. O projeto da FUNSIMI em si me despertou a questão de eu querer ser policial militar. Hoje eu já estou com quase 30 anos de policial militar e eu agradeço que hoje a maioria das pessoas que foram armadas junto comigo, elas são pessoas do bem e estão bem-sucedidas, que contribuem para o bem da sociedade. Atualmente, a FUNSIMI possui 558 assistidos, sendo que outros 170 irão ingressar na instituição no segundo semestre. A Fundação Cidade dos Meninos é uma fundação que ajuda as pessoas a desenvolverem, tanto emocionalmente quanto profissionalmente, nas funções diárias do dia a dia, ajuda na disciplina e ensinamentos. A maioria das coisas que são ensinadas aqui a gente não encontra em qualquer escola. As coisas aqui são muito bem ensinadas, bem importantes. Tem ótimos profissionais dedicados a nos ensinar as coisas cada vez melhores. E o que motiva muito essas crianças a ir para lá é o futebol, é a boa comida que tem lá, os professores que são maravilhosos, que eu conheço todos eles, são maravilhosos. E falam muito de mercado de trabalho, né? Que eles vão ter o dinheirinho deles, né? Mas eles têm que estudar, eles têm que batalhar para chegar onde que o meu filho chegou, a gente tem que batalhar. Diariamente, a Fundação Cidade dos Meninos oferece reforço escolar e promove a realização de cursos e atividades sociais, dentre outras iniciativas voltadas para jovens, crianças e adolescentes. Aqui na FUNSIMI eles ensinam muito isso, como postura profissional, como ser um jovem aprendiz. Boa oportunidade que a gente tem aqui de futuramente ter um emprego. Através da FUNSIMI eu fiz 3 cursos, foi informática, auxiliar administrativo e fiz inglês também. Eu vejo a FUNSIMI como uma segunda casa. Uma das conquistas da instituição foi a regularização do Ministério do Trabalho e Emprego junto ao programa Trabalho Aprendiz, o PTA, o que é fundamental para a inserção do jovem do mercado de trabalho. Nós temos um projeto social, né, que são os nossos assistidos, e a partir dos 14 anos eles já são preparados para o mercado de trabalho das empresas de Caratinga, sendo selecionados eles já adentram esse programa de aprendizagem, que tem a duração de 24 meses, e a FUNSIMI acompanha durante esses 24 meses os aprendizes nos seus postos de trabalho. Nós temos 2 cursos ofertados aqui na instituição, que é o auxiliar administrativo e auxiliar em comércio, né, que são as áreas mais procuradas dentro da nossa cidade. O atual presidente da Fundação Cidade dos Meninos assumiu o posto em janeiro deste ano, com a missão de implantar melhorias e buscar inovações. Felipe Araújo aproveitou para explicar o que o aluno precisa fazer para se matricular da FUNSIMI. No decorrer desses 3, 4 meses, a gente vem buscando novas parcerias para a gente estar ofertando para os nossos assistidos aquilo que é de bom e de melhor. O procedimento é vir até a nossa instituição e fazer o cadastro. E existem alguns requisitos. O primeiro deles é a idade, que eles ingressam na nossa instituição de 7 aos 14 anos e tem que estar matriculado em alguma instituição de ensino, né? Porque um dos requisitos nossos é que eles estejam estudando em alguma escola, ou pública ou privada. Essa é a FUNSIMI, importante instituição da nossa cidade, que forma profissionais comprometidos, responsáveis e que desde os anos 80 vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E a gente tenta extrair o melhor de cada um, porque aqui a gente enxerga nessas crianças, desde quando chegam aqui, um futuro brilhante, não só um futuro profissional, mas um futuro pessoal também, né? Então a gente tenta extrair o melhor que cada um tem a ofertar. Mas é muito gratificante quando a gente vê um jovem no mercado de trabalho, quando a gente vê que ele concluiu aquele período da aprendizagem e ele é contratado pela empresa. Então, pra gente é muito satisfatório, porque é como se fosse um filho mesmo, né, que a gente vê que deu certo, né? Então, pra gente é um lado muito emocionante, a gente vê que o nosso trabalho faz a diferença. Vários ex-guardinhas que passaram pela nossa instituição, que hoje nós temos vários exemplos na nossa cidade. São empresários, são policiais militares, policiais civis. Então, assim, realmente, a FUNSIMI, ela faz a diferença na vida de quem passa aqui dentro. O Panorama de hoje vai ficando por aqui. Para rever as reportagens, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua audiência. Espero você na nossa próxima edição. Até lá!